Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, graças nós te damos, Pai, estamos em tua presença, agradecidos pela vida, te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua compaixão, suplicamos, meu Senhor, pela tua igreja, abençoe e guarda os nossos irmãos, toma o primeiro lugar, Senhor, em cada coração. Deus bendito, Deus misericordioso e bondoso, opera no nosso ser, meu Senhor, opera na tua igreja, Senhor, em cada vida. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, a Unicres. E nós temos sempre a necessidade de falar do amor de Deus, trazer uma mensagem do amor do Senhor e uma mensagem que possa também exortar e consolar cada um, os nossos amados irmãos. Nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo como um todo, ela tem a necessidade da convivência pacífica, harmoniosa com os diferentes. Nós temos pessoas muito equilibradas, consagradas, experimentadas, pessoas com bastante idade, uma vida toda, digamos, orientada na presença de Deus, a vida pautada pelas Escrituras, e é uma bênção. Nós temos alguns que chegaram agora, passaram pelo monturo do mundo, trouxeram maus costumes, linguagem ruim, alguma coisa bem ruim, e a gente tem exatamente que abraçar, amar, orientar de alguma forma, para que estes venham também experimentar a maturidade espiritual, o crescimento espiritual e se tornar uma bênção na casa de Deus. Então, nosso texto hoje é Romanos capítulo 15, versículos de 1 a 9, para falar sobre os fracos e os fortes. Você é fraco? Então não abuse da fraqueza, porque os outros são convertidos, são experientes. Você é forte? Não despreze os fracos, porque você não começou forte. Eu tenho muita experiência nisto. Não sou forte ainda hoje, comecei muito mais fraco. Então vamos à leitura, Romanos capítulo 15, versículos de 1 a 9. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Amado Senhor, estamos em tua presença, te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade, pelo teu grande amor, pela tua compaixão, Senhor, pela tua graça. Ó Deus bendito, Senhor do céu e da terra, dá graça aos fracos, dá graça aos fortes, dá graça à tua igreja, Senhor, nos fortalece, nos ajuda, nos ensina, nos dá, meu Senhor,
a sabedoria, a unção do Espírito, o equilíbrio para a convivência, Senhor, harmoniosa e que venha glorificar o Teu nome. Abençoe e guarda os nossos ouvintes, os nossos irmãos, os nossos ajudadores, nossos seguidores. Pai, abençoa a Tua igreja, guarda o Teu povo, crianças, jovens e adultos. Abençoa os idosos, toma em Tuas santas mãos, meu Senhor, os Teus servos idosos, cansadinhos. Ó Deus, abençoa e guarda os Teus ministros. Estenda, meu Senhor, sobre eles a Tua destra, para que sejam zelosos e amparadores, amparando, Senhor, os necessitados, abatidos e fracos. Querido Pai, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, aqui pela leitura que fizemos, na avaliação do apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, só teria dois grupos de pessoas na igreja, os fracos e os fortes. Para ele só tinha esses dois grupos. A gente sabe que tem muito mais. Tem os sábios, tem os ignorantes, tem aqueles que são operosos, trabalhadores, que fazem tudo, trabalham de dia e de noite, fazem muito pelo reino de Deus e às vezes são tentados a se orgulhar pelo que fazem. E tem aqueles quase parasitas que não fazem coisa nenhuma, são muito felizes com a salvação, são alegres porque receberam a graça salvadora e diante desta grandeza de Deus em tirar a gente lá do lixão do mundo, lá do lixão da idolatria, lá da mesa escura do espiritismo, lá do quinto dos infernos, lá daquela posição maligna de não acreditar em nada. Não acredita. Acredita na Bíblia? Acredita em alguma coisa. Acredita? Não, talvez. E Deus? Não, Deus é um substantivo desnecessário. Eu ouvi um filho das trevas uma vez dizer: Deus é um substantivo desnecessário. Aquela coisa imunda morreu muitos anos depois, e morreu de imundo mesmo, porque Deus para ele era um substantivo desnecessário. Mas Deus, o que Deus é para você? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para nós? Então, a igreja do Senhor, ela não está simplesmente dividida entre fracos e fortes. Ela tem os fracos e os fortes, ela tem os sábios, ela tem os grandes líderes, ela tem os grandes desenvolvedores, pessoas que assumem uma igreja pequena, de repente transforma tudo e tal. Eu tenho a felicidade de ter amigos assim, que assumiu uma igreja pequena. Teve um que eu orientei, e ele disse: olha, eu fui convidado para assumir a igreja tal. Eu disse: vai que é sério, vai ser bom. Vai ser bom. Ele: eu estou com muito medo. Vai confiando, vai ser muito bom. Aí profetizei para o homem, sem ser profeta profissional. Eu disse: você vai, Deus vai abençoar, a igreja vai crescer, o trabalho vai ficar maior do que esse que você está participando, vai ser isso. E eu disse algumas outras coisas maravilhosas para aquele homem que não tinha experiência nenhuma em administração de igreja, mas ele tinha experiência em administração de empresa e é muito espiritual. Resultado, a igreja foi exatamente o que eu disse. A igreja cresceu 10 vezes. A igreja cresceu 10 vezes. É um chute legal aqui que eu estou dando. A igreja cresceu excessivamente, o trabalho extraordinário, faz muito tempo que ele está lá fazendo este trabalho e uma bênção, satisfeito o povo, e é algo maravilhoso, porque a igreja não tem só fracos e fortes, a igreja tem os investidores no reino de Deus, pessoas operosas que têm prazer em doar, tem prazer em se doar. Eu não tenho como fazer doação, mas eu me doei. Eu conto para todo mundo quando tenho alguma necessidade, e agora eu vou falar.
Eu fui criado no interior, escutando alguma coisa do 7 de setembro, a parada militar do 7 de setembro, e eu sempre gostei muito de ouvir aquelas coisas. Quando eu chegar em Fortaleza, eu vou ver como é a parada militar do 7 de setembro. E eu moro em Fortaleza desde 1972 e nunca fui à marcha militar, porque no dia daquele evento especial, tinha um evento especial na minha igreja e eu nunca deixei de estar no batismo em águas na minha igreja para ir para a parada militar, para a marcha dos militares. Nunca fui, porque eu não tenho o que doar, eu me doei na obra de Deus. E a igreja não está dividida só em fortes e fracos. A igreja tem os sábios, os doutores, os que instruem. Eu não sou doutor, mas tenho a graça de instruir. Eu fiz alguns cursos teológicos e eu tenho a graça de instruir. Tenho o meu trabalho para formar ministros para o reino de Deus. Faço isto há muitos anos, 3 décadas seguidas, sem pensar num centavo. Nunca dei uma aula para ganhar dinheiro. Então, meus queridos, o reino de Deus é maravilhoso e a igreja do Senhor é maravilhosa como parte do reino, e ela não está dividida só em fracos e fortes, mas os fortes devem ter exatamente a capacidade de dar suporte aos que estão começando e, vez por outra, podem cair em fraquezas. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos 15:1. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que for bom, no que é bom para a edificação, porque Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito. Aí ele faz a citação do profeta que diz: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Meus queridos irmãos, a melhor coisa que existe na vida, a melhor coisa que existe na fé, a melhor coisa que existe na vida cristã é você ter paciência, ter graça, buscar andar em harmonia, em sintonia com o povo de Deus, no que diz respeito às instruções da palavra de Deus. Eu tenho absoluta decisão para estar em distonia com tudo que é contrário às Escrituras. Não tem fundamento nas Escrituras? Não conte comigo. Não conte comigo, porque eu, com 16 anos, decidi seguir a Cristo. E eu fiquei sem família. 9 irmãos, mãe e padrasto. Meu pai havia falecido. E eu decidi por Jesus, deixando a família. E hoje eu decido ainda por Jesus, deixando qualquer outra coisa, grupo ou condição. Não tenho a menor decisão de mudar. Não tenho. Então, é importante ter consolação, ter paciência, ajudar, fazer alguma coisa, trabalhar em prol do reino de Deus e da edificação dos irmãos, mas com a decisão de não mudar, não sacrificar a consciência, não sacrificar a convicção, não sacrificar o conhecimento da palavra, não sacrificar o zelo, a tradição edificadora, maravilhosa que nós recebemos do Senhor. Não tem
não tem contemplação. A Bíblia tem dois casos. A Bíblia fala de dois casos de homens que tinham uma decisão, uma posição, um posicionamento que era superior ao amor das mulheres. Fala isto a respeito de uma amizade leal entre um príncipe que era o Jonatas, o príncipe Jonatas e o ministro do exército lá, o homem, um militar de muita força no exército de Saul, que era o Davi. Eles tinham um compromisso social, espiritual, patriótico, eles tinham um compromisso real. E a Bíblia, referindo-se àquele compromisso, diz que a lealdade deles, a amizade deles, aquele compromisso era mais forte do que o amor das mulheres. E outro caso é quando se refere ao ímpio, ao anticristo, aos demônios que vão dominar de alguma forma em algum tempo, e diz que eles não terão respeito. Isso muitos têm acontecido, muitos têm de alguma forma vivenciado isto. Eles não terão respeito ao Deus de seus pais, às autoridades e nem ao amor às mulheres. Duas situações, uma positiva, de homens que tinham amor pela sua nação, compromisso com Deus e com o reino. E no outro caso, homens que estavam tão embriagados pelo poder que não respeitariam autoridades, não temeriam a Deus e não colocaria em evidência o seu interesse por mulheres. Mas nós temos, meus amados irmãos, a mesma posição nas Escrituras. Não podemos negociar a lealdade à palavra, a lealdade ao Senhor, a lealdade à doutrina bíblica, nem por amizade, nem por dinheiro, nem por interesse sexual, nem pelo amor das mulheres, nem por coisíssima nenhuma. Nada pode ocupar o lugar do nosso Deus, o lugar da divindade e o lugar da sua santa instrução. Nem família, nem pátria, nada pode ocupar a posição de Deus na vida, no coração do adorador. Nada. Nem família, nem mulheres, nem dinheiro, nem posição, nada, mas é nada mesmo. E eu assumi essa postura. Morrer de fome com certeza não aconteceria, mas sacrificar tudo e qualquer coisa mais por esta lealdade. Lealdade, dentro do meu limite de fraqueza, dentro do meu limite de conhecimento, dentro do meu limite de posicionamento, dentro do meu limite alcançado, da altura de um homem de 70 anos prestes a completar. Não tem como fazer concessão, não há negociação, não há interesses, nem dinheiro, nem interesse financeiro, nem político, nem sexual, nem conjugal, nem paternal, nada debaixo do céu, nada. E o apóstolo de Jesus Cristo diz: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei uns aos outros
como Cristo vos recebeu, para a glória de Deus. Ele fala do ministério sofrido de Jesus. No versículo 8 ele diz: digo, pois, que Jesus foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Para muitos que não têm, e a gente traduz porque tem, para a glória do Senhor, Jesus foi ministro da circuncisão, nascendo numa das menores nações do mundo, nascendo num estado terrível, que era um estado de ocupação. Israel era dominado pelo Império Romano, a família de Jesus era sujeita aos ímpios. O pai e a mãe tinha que fazer aquele alistamento. Obrigados! Como fomos obrigados e vimos muitos serem obrigados a agir contra a sua natureza e vontade agora na pandemia, pois Maria e José eram obrigados a fazer o alistamento na terra que eles nasceram, e ela faz uma viagem nos últimos dias para ter um filho. Ela faz uma cansativa viagem a pé ou em lombo de animais para cumprir as Escrituras e Jesus Cristo nascer em Belém de Judá. Deus move e remove, Deus faz, Deus determina. Jesus torna-se ministro da circuncisão, porque nasceu cumprindo a palavra na família israelita, torna-se pregador da circuncisão, obedecendo às Escrituras. No versículo 9, último, diz: e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Tudo o que aconteceu foi para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Meus queridos irmãos, eu fico pensando no sofrimento de Jesus, puro, santo, imaculado, o Filho de Deus, coração santo, gerado pelo Espírito de Deus, convivendo com Pilatos, convivendo com Herodes, convivendo com o Caifás, convivendo com o Anás, convivendo com aquela geração adúltera e perversa. Imagina, nós, simples mortais, cheios de nós como eu, a gente sofre. Imagina o Filho de Deus, imagina o maravilhoso Filho de Deus, mas era para a glória de Deus. Ele tornou-se ministro da circuncisão para que nós recebêssemos a graça salvadora. Que o Senhor Deus abençoe e guarde cada um de vós, as vossas vidas e os vossos corações em Cristo Jesus. Fazer a intercessão. Senhor querido, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo que estás nos céus, estamos em Tua presença. Agora queremos, meu Senhor, suplicar pelos nossos irmãos. Tu conheces esses nomes, Tu conheces cada um, Tu conheces os nossos ajudadores, Tu conheces os críticos, Tu conheces, meu Senhor, os indiferentes, Tu conheces, meu Senhor, os fiéis que Te amam, que desejam, Senhor, o bem-estar da Tua igreja. Tu conheces, meu Senhor, os que são aproveitadores, Tu conheces tudo, Tu conheces todos. Agora, meu Senhor, estenda as Tuas mãos e na Tua justeza, na Tua justiça, na Tua grandeza, opera maravilhas. Dá saúde aos enfermos, fortalece os fracos, dá humildade aos fortes. Nos ajuda, Senhor, na nossa vida. Nos dá, Senhor, a graça para continuar andando na Tua presença. Amado Pai, este memorial da oração, toma em Tuas santas mãos e opera pelo Teu amor em cada vida. Em nome de Jesus, nós Te pedimos.
Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.